Olá, pessoal. Nós estamos estudando agora domínio contra domínio imagem de funções. Eu vou explicar exatamente o que é. Antes, porém, vamos falar um pouco só para lembrar. Produto cartesiano de dois conjuntos A e B. O produto cartesiano, A cartesiano B, é o conjunto formado por todos os pares x e y, de modo que, tal que, o x pertence a A, o primeiro elemento vem do conjunto A, e o segundo elemento vem do conjunto B, né? Então, esse é o produto cartesiano AB. Da mesma forma, eu poderia definir B cartesiano A, tá? O que mudaria no B cartesiano A? Também é um conjunto formado por pares ordenados, só que aí o x, o primeiro elemento, vem do B, e o segundo elemento vem do A. Seria assim a diferença. Do mesmo jeito eu posso definir o A cartesiano A, que a gente indica por A quadrado. Aí no caso os dois elementos vêm do A, né? Ou o B quadrado, que aí os dois elementos vêm do B. É importante notar de qual produto cartesiano você está fazendo, para não perder o foco. Então, por exemplo, aqui eu tenho o conjunto 1 e 2, que é o conjunto A, e o conjunto B, menos 1, menos 2, menos 3. Então tem aqui, ó, menos 1 se liga ao menos 1, 1 se liga ao menos 2, 1 se liga ao menos 3. Usando o diagrama de Venn. Isso aqui é um diagrama, tá? Isso aqui é por meio de diagramas. Diagramas ligam o 1 em todos os três. Isso aqui é formar os pares, ó. Formou o par 1 menos 1, 1 menos 2, 1 menos 3. O que ainda não tinha feito aqui, nesse exemplo aqui no caso, é colocar isso num plano cartesiano. Plano cartesiano, não diagrama cartesiano. Plano cartesiano. Plano cartesiano, lembrando o eixo horizontal, eixo x, eixo y, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Então você tem como marcar os pontos 1 e menos 1. Ponto 1 está aqui, ponto menos 1 está aqui. Isso 1 no eixo x, o menos 1 no eixo y. Aqui está o ponto em questão, o ponto 1 menos 1. Ok? Aí depois vem o ponto 1 menos 2, está aqui. Depois o 1 menos 3, está aqui. Os três pontos marcados no plano cartesiano. Repara que o eixo x, ele sempre vai ser a primeira coordenada. Né? O eixo x sempre vai ser a primeira coordenada. Ou seja, os conjuntos representados no eixo x são os conjuntos que estão aqui no primeiro elemento do produto cartesiano. Né? O primeiro elemento do produto cartesiano, ele é colocado no eixo x. Depois aí vem, no caso, o 2, né? O 2 com o menos 1, o 2 com o menos 2, o 2 com o menos 3. Pronto. Essas são as três representações de um produto cartesiano, por meio dos seus pares, por meio de um diagrama, por meio do plano cartesiano. Essas são as três representações possíveis. Depois eu venho e falo de relação. A relação é uma parte disso, né? Por exemplo, eu escolho uma parte desses elementos aqui do produto cartesiano. Uma parte que seria... eu vou escolher 3. Vou escolher o par 1 menos 1, o par 1 menos 2 e o par 2 menos 1. Isso é uma relação. Ou seja, a relação é um subconjunto do produto cartesiano. É uma parte dele. Só isso. Ok? E aí eu posso representar essa relação por meio dos diagramas. Por exemplo, como é que ficaria por meio do diagrama? Eu faço o diagrama aí do conjunto A, que é o 1 e o 2. Diagrama do conjunto B, que é o menos 1, menos 2, menos 3. E aí minha relação leva a 1 no menos 1. 1 aqui. O 1 no menos 2, aqui, e o 2 no menos 1, aqui. Pronto. E eu posso também representar por meio do plano cartesiano, que aí no caso do plano cartesiano, ficaria só 1 e menos 1, 1 e menos 2. Esse aqui não tem, e nem esses dois. São esses três pontos aqui que ficariam. Né? Isso aqui no meio do plano cartesiano. Pronto. Então, nós temos produto cartesiano, temos relação. Aí nós vamos para algo mais forte, função. Função, pessoal, aí já função é o subconjunto da relação. Né? Função é um subconjunto da relação.
Para que seja função, nós temos que ter uma situação um pouco mais bem estruturada, bem definida. Por exemplo, primeiro, vamos colocar algumas notações aí. Ó. A relação F de A em B. Então, eu pego o conjunto o F, pego elementos do conjunto A e associo esses elementos ao conjunto B. Isso é uma forma de escrever. Outra forma de escrever, o A está associado ao B por meio desta F. Ok? Essas duas formas de escrever. Tudo bem. Mas esta F é função quando? Para ser função, cada elemento x do conjunto A, estão associados a um único elemento y do conjunto B. Por exemplo, esta relação que eu construí aqui em cima não é função. Por quê? Porque o 1 se liga ao menos 1 e se liga ao 2, negativo. Então, 1 está ligado a dois elementos do conjunto B, não é função. Quantas funções nós conseguimos tirar dessa situação acima ali? Vou tirar uma função da situação acima. Como é que eu tiro uma função da situação acima? Eu tenho a função é um subconjunto da relação, né? Então, uma função eu posso tirar, por exemplo, a função 1 se ligando ao menos 1 e o 2 se ligando ao menos 1. Aí fica assim. Eu tenho aqui o conjunto A, 1, 2, o conjunto B, menos 1, menos 2, menos 3, e aí eu tenho esta ligação acontecendo. Repara que cada elemento do conjunto A se liga a um único elemento do conjunto B. Por exemplo, o 1 se liga somente ao menos 1. E o 2 se liga somente ao menos 1. Né? Às vezes esse termo único aqui dá uma bugada, porque você fala, mas o menos 1 está ligado a 2. Não, o menos 1 está recebendo a ligação de 2. Lembra daquela ideia de unívoca? Lembra de quando eu falei de relação unívoca? Quando eu falo relação unívoca, pessoal, relação unívoca é a função. Né? Para ser função tem que ser uma relação unívoca. É aquilo que eu te expliquei em sala, né, anteriormente. Então isso aqui é uma função tirada daquele produto cartesiano aqui em cima. Tirado desse aqui. É a única que eu posso tirar? Não, posso tirar outras, mas essa é um exemplo. Ok? Uma curiosidade é quando eu olho para um diagrama e vejo se o diagrama representa uma função ou não. Olhar para um diagrama, eu digo diagrama com círculos, né? Como é que eu olho para um diagrama e sei que é uma função? Pessoal, eu vou construir um diagrama aqui com um A, B, C, D. Conjunto A, vou fazer uma relação com o conjunto B, 1, 2, 3, 4. O que tem que acontecer para eu chamar esta relação de função? Primeiro, não pode sobrar ninguém no conjunto A. No conjunto A não sobra nada. Não sobra ninguém. Ou seja, sem representação, tá? Sem uma ligação. Por exemplo, essa situação aqui é apenas uma relação, porque o D não está ligado a ninguém. Então isso é só uma relação. Agora, se eu ligar o D a alguém, aí sim, é função. Então, primeira coisa, não pode sobrar ninguém ali. Segunda coisa, ninguém dos elementos pode partir de mais de uma ligação. Por exemplo, isso aqui também não é função. Vou até tirar o D daqui. Eu vou deixar o D como uma ligação do 4. Isso aqui não é função, porque o C está ligado a mais de um elemento. Está ligado ao 2 e ao 4. Então não é função. Isso por meio de diagramas. Partindo duas setas, não é função. Ok? Ou se alguém ficar sozinho, também não é função. Como é que eu vejo esta situação por meio de um gráfico? Pessoal, por meio de um gráfico, por exemplo, olha esse gráfico aqui. Ó. Eu marco esses pontos. Né? Eu marco esses 3 pontos. Isso aqui representa uma função? Não, por quê? Porque se eu traçar uma vertical aqui, ó, o 1, ele está tocando em 2 pontos distintos. Né? Um está tocando em 2 pontos distintos. Eu vou ser um pouco mais criterioso nessa fala. Por exemplo, eu vou analisar
uma seguinte curva. Eu tenho uma curva aqui, ok? Como é que eu indico? Essa é uma curva contínua, né? Não são pontos sortidos que nem esse exemplo que eu estava dando aqui. Uma curva contínua. Como é que eu analiso se esta curva pode ter uma função? Né? Como é que eu analiso se essa curva pode ser uma função? Eu tenho que traçar infinitas paralelas, né? Aí já é como se eu estivesse fazendo uma malha quadriculada na expressão aí. Vamos traçar infinitas paralelas. Então eu traço uma paralela aqui, ou era para traçar outra. Vou traçar infinitas paralelas. Então deixa eu dar uma copiada. Não deu muito certo, tinha que aparecer do lado. Então eu vou traçando um paralelo aqui, ó. Tá vendo? Paralelas a quem, professor? Paralelas ao eixo Y, né? Imagina um feixe de retas, todas paralelas e bem próximas, tá? Quanto mais próximo, melhor. Essas paralelas azuis, elas só podem tocar o desenho uma única vez. Por exemplo, ó, esta paralela aqui, ó, deixa eu voltar na minha cor vermelha. Essa paralela aqui tocou o desenho da curva. A curva é um desenho, tá? A curva em questão, desenhar de verde aí para você ver. A curva é o desenho que eu estou falando. Esta paralela azul tocou o desenho em uma única vez. Esta outra paralela, uma única vez. Uma única vez. Uma única vez. Se você consegue traçar infinitas paralelas nesse intervalo aqui, ó, o começo aqui, o final aqui, né, da minha curva. Não estou pensando nem numa curva infinita. Né, estou pensando que o final da curva está mais ou menos aqui, né, e outra aqui. São os extremos da curva. Se eu traçar infinitas paralelas, essas paralelas só tocam o desenho uma única vez, eu posso dizer que esta curva é uma função. Agora, se eu tiver uma situação onde o desenho, né, a minha curva, apresenta uma situação assim, por exemplo, ela vem, faz uma curva e volta. Isso aqui não é função. Por que não é função? Não é função nesse intervalo. Por exemplo, aqui. Se eu encontrar um pedaço que falha, já eu não tenho mais uma função total aí. Por exemplo, essa paralela que eu tracei do eixo Y, lembrando, paralela do eixo Y, né? Ela toca aqui, ela toca aqui e ela toca aqui. Significa que esse ponto, eu vou pensar que esse ponto seja o menos 1. Esse menos 1 está sendo ligado a um ponto nessa altura, a um ponto nessa altura, a um ponto nessa altura. Só que o menos 1 é ponto do conjunto de partida, né? Logo, o primeiro elemento, aí, o conjunto do primeiro elemento dos pares, ele está sendo ligado a 3 elementos. Isso não pode acontecer. Outra coisa que não pode acontecer é ter vácuo. Aqui no caso, quando eu disse 1, exatamente é 1, tá? Por exemplo, se eu ficar numa situação onde tem um vácuo, eu vou ter um problema. Por exemplo, se eu vou desenhar uma curva assim, de repente ela para aqui, começa de novo aqui. Aí nós temos que discutir fortemente a seguinte coisa. Isto é uma função? Ela deixou, por exemplo, um cara aqui no meio sem representação, né? Um elemento aqui, que pode ser até o próprio menos 1, não está sendo ligado a ninguém pela curva, não chega a cortar a curva. Ok? Então, nem esta não é função, nem essa também não é função. Isso aqui é o paralelo aos diagramas. Lembra que no diagrama eu disse, não pode sobrar ninguém no conjunto de partida, ninguém pode ficar sozinho, né? E ninguém pode ter mais de uma ligação no conjunto de chegada. É a mesma coisa, quando eu construí esta situação aqui e deixei o D sozinho, aqui eu estou deixando alguém sozinho. Não só esse cara aqui, estou deixando mais gente sozinho aqui nesse pedaço até eu chegar lá. Não é função. Agora, se eu tiver ligação dupla também, o D está ligado, mas o C se liga a mais de um,
Aí eu tenho essa situação aqui de cima. Tem essa situação aqui. Porque este cara está sendo ligado a mais de um elemento. Isso é graficamente, tá? Então nós temos esta situação de função. Vamos para a ideia do que nós precisamos trabalhar hoje, que é o domínio. Isso foi uma introdução. O domínio. O domínio, pessoal, são os elementos do conjunto de partida e o contradomínio os elementos do conjunto de chegada. O domínio pode ser indicado por DF ou somente D, né? O contradomínio por CDF ou somente CD, e a imagem por IMF ou somente IM. O que é o domínio? Conjunto de partida, o conjunto que você está partindo dos elementos, né? No caso aqui, como as relações estão A cartesiano B, todas as três relações que eu estou construindo aqui, o conjunto domínio é o conjunto A, né? Porque foi construído A cartesiano B, o conjunto de partida é o A. Então, o domínio é o conjunto de partida. E o contradomínio é o conjunto de chegada. O contradomínio é o conjunto de chegada. E a imagem? Pessoal, a imagem são os elementos que recebem uma ligação, né? Que tem uma ligação feita aí. Vamos construir as três relações indicadas nesse problema. Eu tenho esta relação. Esta relação é uma relação R, onde o par XY pertence ao produto cartesiano A cartesiano B, de modo que o Y é igual a x mais 1. Ok? X mais 1. Beleza, eu vou construir os pares. Ó, o conjunto de partida é o 0, 1, 2. Então, primeiro, quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, então eu tenho que y é igual a 0 mais 1. Então, ou seja, y é igual a 1. Eu consegui formar um par 0, 1. Isso que significa que o 0 se liga ao 1 do conjunto B. Ok? Quando x é igual a 1. Quando x é igual a 1, o y vai ser igual a 1 mais 1. 2. Então, eu consegui formar o par 1, 2. Este ponto 1 se liga ao 2. E quando x é igual a 4, então y é igual a 4 mais 1, 5. Então, o 4 se liga ao 5. 4 se liga ao 5. Ok? Isso aqui é construir os pares, né? Então, os pares desta relação é o 0, 1, o 1, 2 e o 4, 5. Pergunta, isso aqui é função? Olhando os pares, é. Por quê? Primeiro, nenhum dos elementos de partida ficou sem uma ligação. E apenas uma. Então, isso aqui é uma função. Isso aqui é uma função. Por meio de diagramas, ficaria assim. Ó. Então, eu tenho lá o conjunto que é o 0, 1, 4, que é o conjunto A. E aí o conjunto B. O conjunto B é o menos 1, 0, 1, 2 e 5. O 0 se ligou ao 1, o 1 se ligou ao 2, o 4 se ligou ao 5. Então, quem que é o domínio agora desta relação? Né? Quem que é o domínio dessa relação? O domínio dessa relação é o conjunto A. Né? O domínio desta relação, porque ela é uma função. Tá? Uma das coisas que acontece obrigatoriamente nas funções é que o domínio é todo o conjunto de partida, porque se faltar alguém aqui sem ligação, deixa de ser função. Domínio é todo o conjunto A. Quem que é o contradomínio? Todo o conjunto B, conjunto de chegada. Agora, quem que é a imagem? Né? Eu posso colocar os elementos aqui, tá, pessoal? O domínio é o 0, 1, 4, que é o conjunto A. Contra o domínio são os elementos menos 1, 0, 1, 2 e 5, que é o conjunto B. Quem que é a imagem? Somente os caras que recebem uma ligação lá do conjunto A. A imagem, então, é 1, 2 e 5, que são os caras que têm ligação. É esse subconjunto aqui, ó. É um subconjunto dentro do contradomínio. Ok? Isso é domínio, contradomínio e imagem. Ok? Essa é a ideia do domínio, contradomínio e imagem.
Vamos construir mais um. Feito esse, eu vou construir mais um. Agora eu vou construir essa relação aqui, ó. Acho que eu escrevi duas vezes a relação T. Eu vou escrever a relação S. Y é igual a 2x. Então tem lá a relação S, desculpa. S é todos os pares x e y pertencente ao A cartesiano B, tal que o y é igual a 2x. Repara aqui, ó, y é igual a 2x. O y é o dobro do x. Y é igual a 2x. Vamos construir de novo. Então, quando o x é zero, então o y é igual a 2 vezes zero. Zero. Se eu construir o par 0, 0. Eu tenho que notar se esse zero aqui pertence ao conjunto de chegada, tá? Ó, o conjunto de chegada está aqui. Construir o par 0, 0. Ok? Continuando. Quando x é 1, o y é igual a 2 vezes 1. 2. Eu tenho que notar se esse 2 pertence ao conjunto de chegada. 1, 2. Aqui. 1, 2. Pertence. Aí vem a outra. A outra é um problema, né? X igual a 4. Y igual a 2 vezes 4. 8. Eu consigo formar o par 4, 8. Só que o 8 não pertence ao conjunto de chegada. Tá vendo aqui? O 8 não pertence ao conjunto B. Significa que o 4 não se liga a ninguém. Significa que o 4 não se liga a ninguém. Porque esse 8 não pertence ao conjunto B. Se o 4 não se liga a ninguém, isso aqui não é função. É apenas relação. É apenas uma relação. Uma relação que pega os elementos A, menos 1, 0, 1, 2, 5, 1, 0, 4, 1, 0, 1, 4. Na ordem também não importa, tá, pessoal? Só para ficar mais didático. Aqui é o conjunto B de chegada. 0, 1 se liga ao 2 e o 4 não se liga a ninguém. Nesse caso, por exemplo, eu posso pensar em domínio. Lembrando, isso aqui é só uma relação. Não é função porque o 4 ficou sem ligação. Eu posso pensar em domínio dessa relação. Agora, o domínio dessa relação é apenas o 0, 1. Né? O contradomínio é todo B e a imagem seria o 0 e 2. Não vou estender essa ideia, não. Mas eu vou deixar desse jeito apenas. É uma relação. Aqui foi uma função, aqui é uma relação. Para o último, y² igual a x. Né? Y² igual a x. Então, aí eu tenho uma relação T, eu estou chamando de relação a priori, porque eu não sei se é uma função. Né? Pertencente ao A cartesiano B, de modo que y² seja igual a x. Ok? Então, agora a análise é a seguinte. Eu tenho lá o conjunto A, tem que tomar cuidado com essa análise dessa situação. Conjunto B, menos 1, né? Menos 1, 0, 1, 2 e 5. O y² tem que ser igual a x. Tem que tomar um certo cuidado aqui, né, pessoal? Que aqui, y² ser igual a x implica que o y é igual a mais ou menos raiz de x. Mais ou menos raiz de x. Seria isso? Né? Uma pergunta. É exatamente essa relação que eu quero? Se eu pensar nisso, 1² ele é 1. Então, 1 se liga ao menos 1, do mesmo jeito que 1 se liga ao 1. Por sua vez, o 0 se liga ao 0, porque 0² é 0. E o 2² é 4. Então, todos eles agora têm relação. Estão relacionados. Mas também não é função. Por que não é função? Porque 1 se liga a 2 elementos. Ok? Então, é apenas uma relação. Ok? Então, tá aí. Domínio, conjunto de partida. Imagem, conjunto que tem relação lá no domínio. Contradomínio, todo conjunto de chegada. Aqui,
Esse exemplo aqui mostra que eu tenho um conjunto A, que é o meu domínio. Esse é o conjunto A função vai de A em B, então A é o meu domínio. Todo o conjunto B é o meu contradomínio, e esses que têm ligação aqui, 0, 2, 4, 6, é minha imagem. Ok? Essa é a minha imagem, 0, 2, 4, 6. Eu vou parar esse vídeo por aqui, só vou explicar o seguinte: às vezes os domínios vêm expressos assim, por meio dos conjuntos numéricos. Então aqui eu tenho um conjunto F, conjunto dos naturais. Uma observação é que o livro, ele trabalha, por exemplo, ele não fala aqui do tipo de natural que ele trabalha. Lembrando, ainda nós temos uma discussão para travar com relação aos naturais. Eu defini os conjuntos naturais como sendo 1, 2, 3. Estou tentando colocar na cabeça de vocês que muitos livros definem como 0, 1, 2, 3. É uma discussãozinha boba de pensar apenas uma forma de pensar, como a gente define os naturais. Ok? O conjunto domínio é os naturais, contradomínio é os naturais também. É isso que está escrito aqui nessa situação. Aqui é o domínio, que é o contradomínio desta função. Eu lhe dei uma indicação. Ó. Ele indica que os naturais ele considera o zero sim, porque ele usou o N estrela. Esse livro é o livro de vocês. O N estrela. Quando tem N estrela, significa que os naturais por si só contam zero. Então, o conjunto que o autor atribui como os naturais é esse conjunto aqui. Beleza? Aqui, no caso, é uma função dos reais, que vai dos elementos reais, domínio, elementos dos reais contra domínio. Eu vou voltar no próximo vídeo para discutir imagem dessas situações genéricas. Espero que você tenha gostado. Até mais. Forte abraço.